Olá, hoje a gente vai mergulhar numa das reviravoltas jurídicas mais importantes e recentes do Brasil, uma que mexe com os juros cobrados em dívidas com o governo. O Supremo Tribunal Federal, o STF, parecia ter resolvido a questão, mas aí uma mudança na própria Constituição virou o jogo completamente. Vamos entender essa história. Para a gente começar, vale a pena pensar numa coisa. A regra para calcular juros e correção deveria ser a mesma quando o governo tem que pagar uma dívida e quando ele está cobrando de alguém? Ou seja, o jogo financeiro deveria ter as mesmas regras para os dois lados do campo? Essa pergunta é o ponto de partida de toda essa discussão. E o que é que deu o pontapé inicial para essa discussão toda chegar no Supremo? Bom, tudo começou com um caso bem concreto, uma disputa fiscal que foi subindo, até chegar na mais alta corte do país. A história tem dois personagens principais. De um lado, uma empresa, que a gente vai chamar de Alfa, que tinha débitos de ISS, um imposto municipal. Do outro, um município de São Paulo querendo receber essa dívida. Parece um cenário comum, né? Só que esse caso específico deu origem a uma batalha jurídica gigantesca. E aqui está o coração do conflito. De um lado, o município de São Paulo calculou a dívida usando a sua própria lei, a inflação medida pelo IPCA, mais juros de 1% ao mês. Do outro, a empresa Alfa se defendeu dizendo que o cálculo deveria seguir uma nova regra constitucional, usando apenas a taxa básica de juros do país, a Selic. Eram duas formas de calcular a mesma dívida, mas que davam resultados financeiros muito, mas muito diferentes. Pois é, e foi exatamente essa a questão que bateu na porta do STF. Num conflito entre uma lei municipal e uma emenda à Constituição, qual das duas deveria prevalecer para calcular os juros da dívida? Para a gente entender o argumento da empresa, a gente precisa dar uma olhada de perto nessa tal emenda constitucional, a de número 113, que entrou em vigor lá em 2021 com uma proposta bem ousada. O texto original da emenda era bem direto ao ponto. Ele dizia que, em qualquer discussão ou condenação que envolva a fazenda pública, a taxa a ser usada seria a Selic. A palavra-chave aqui, pessoal, é envolvam. É um termo super amplo que não parece fazer diferença se o governo é quem deve ou quem está cobrando. Aí, claro, o município rebateu dizendo, opa, peraí, essa regra da Selic só vale quando o governo perde uma ação e tem que pagar alguém, nos precatórios. Na hora de eu cobrar meus impostos, vale a minha lei. Era uma interpretação bem mais restrita da norma, né? Bom, com esses dois argumentos tão diferentes na mesa, a bola caiu no colo do STF. Como é que os ministros decidiram essa briga, que ficou conhecida como o tema 1419. E a decisão veio, e foi bem clara. O Supremo deu razão à empresa. A Corte entendeu que a aplicação da taxa Selic, como dizia a emenda 113, deveria ser a regra única, valendo para todas as situações envolvendo o governo, sem exceção. Mas por que eles decidiram assim? Basicamente por 4 motivos bem fortes. Primeiro, a interpretação literal do texto. A expressão que envolvam é ampla. Se a ideia fosse restringir, a lei diria outra coisa. Segundo, a palavra discussões também é muito ampla e inclui sim cobranças de impostos. Terceiro, o STF entendeu que o objetivo da emenda era justamente unificar as regras, trazer simplicidade e segurança jurídica. E por último, que essa regra valia para todo mundo, União, Estados e municípios, desde que a emenda entrou em vigor. E com base nisso tudo, o STF bateu o martelo na tese final. A Selic se aplica a qualquer tipo de discussão ou condenação com o governo, incluindo a cobrança de impostos. Pronto. Parecia que a história tinha chegado ao fim, com uma regra clara e unificada para o país inteiro. Só que quando todo mundo achou que o assunto estava encerrado, acontece uma virada de roteiro digna de cinema. O Congresso Nacional entrou em campo e mudou a própria Constituição, alterando justamente a regra que o STF tinha acabado de interpretar. Olha só essa cronologia, é impressionante a velocidade das coisas. A emenda 113, que unificou a regra, veio no final de 2021. Anos depois, o STF julga o caso, confirmando essa unificação. Mas, incrivelmente, poucos dias após a decisão do Supremo, o Congresso vai lá e promulga a emenda 136, mudando tudo de novo. Foi uma reação legislativa quase que imediata. Essa comparação lado a lado mostra o tamanho da mudança. É gritante. A regra que falava em discussões e condenações de forma bem ampla, agora fala só em requisitórios, que são as dívidas que o governo tem que pagar. Onde se lia Fazenda Pública, de forma geral, agora se lê Fazenda Pública Federal, tirando estados e municípios da jogada. E a Selic, que era a regra, virou só um teto. A mudança foi profunda. Resumindo a ópera, a nova emenda 136 fez exatamente o contrário do que o STF tinha decidido.
Ela restringiu o alcance da regra, limitando apenas as dívidas do governo federal, e abandonou a Selic como índice único. Aquele objetivo de unificação, que o Supremo tinha acabado de reforçar, foi desfeito pelo legislador. E essa virada de mesa do Congresso deixa todo mundo com aquela pergunta, né? Diante desse novo cenário, afinal de contas, qual regra está valendo? Pensa bem, o STF firma um entendimento com base num texto da Constituição. E dias depois, a própria Constituição muda. E aí? A decisão do tribunal perde a validade? O entendimento muda automaticamente? A resposta curta é: a gente está num verdadeiro limbo jurídico. O julgamento do STF ainda não acabou formalmente, ele não transitou em julgado, como se diz no direito. As partes daquele processo original já foram ao Supremo e pediram: e agora? O que a gente faz com essa nova emenda 136? Portanto, a palavra final sobre como essas duas realidades, a decisão do STF e a nova Constituição, vão conversar, ainda está por vir. No fim das contas, toda essa história de idas e vindas nos deixa com uma reflexão importante. A gente viu um movimento claro para unificar e simplificar as regras, mas logo em seguida um retorno para a fragmentação. A grande questão que fica no ar é: qual vai ser o caminho para o futuro dos juros públicos no Brasil? Vamos buscar uma regra única e igual para todos? Ou vamos continuar permitindo que cada ente do governo jogue com suas próprias regras? Uma pergunta que, por enquanto, segue sem resposta.